Olá, obrigado por mais uma vez você estar comigo na nossa jornada Despertar. Hoje é o sexto passo. E o que o sexto passo tem a nos dizer? Que nós nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus remova todos os nossos defeitos de caráter. Nos submetemos totalmente à graça dele. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Nós podemos pedir essa vontade, essa sede, esse desejo de fazer a vontade de Deus ao Senhor, se nós não a temos, tá? E lá em Tiago 4,10 ele fala para nós: e então quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, ele levantará, animará e ajudará vocês. O Senhor está sempre pronto para nos ajudar, mas nós precisamos também entender, desejar e nos prontificarmos para que Ele trabalhe em nós, que Ele retire de nós aquilo que é limite para nós avançarmos na fé, na caminhada com Ele. É aquela questão da identidade que eu sempre falo, nós nos reconhecermos como filhos amados de Deus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo quis confrontá-lo com a palavra, ele falou muitas coisas para ele, e entre uma delas que ele falou: se você é filho de Deus. Sendo que quando Deus apresentou Jesus, ele diz: eis o meu filho amado. E o diabo só o apresentou como filho de Deus. Porque ele sabe que quando nós nos identificamos, quando nós sabemos, temos essa consciência de que nós somos filhos amados dele, nada nos segura. Sabe? Porque ele não nos ama porque nós não pecamos. Muito pelo contrário, antes mesmo de nós nascermos, ele já havia morrido pelos nossos pecados. Então ele nos ama, ele cuida de nós muito mais do que nós podemos imaginar. Ele não está nem aí para apontar os nossos defeitos, mas ele está pronto para nos resgatar, para nos ajudar, através do derramamento, virei as palavras aqui agora, né? Do derramamento da graça dele. Mas é preciso esse passo de eu me identificar, que é receber a graça dele, receber o próprio Deus, o poder dele em nossas vidas, para que nós realmente cresçamos. E o que significa estar totalmente pronto para remover as nossas falhas de caráter? Para permitir que ele remova. Primeiro nós vamos abrir mão do controle, né? Deus é educado e paciente, né? E a disposição é a chave que encaixa na fechadura e abre a porta, permitindo que Deus comece a remover as minhas falhas de caráter. Como diz o Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então eu desejo, mas às vezes realmente nós ficamos bloqueados. Principalmente se tivermos algum trauma sobre trauma não trabalhado, nós ficamos retidos na culpa, na autocondenação. Isso nos atrapalha de nos prontificarmos, de acreditarmos que Deus realmente vai trabalhar conosco, vai nos dar essa paz que nós tanto almejamos. Então, para realmente nos prontificarmos, é importante que nós entendamos que a graça está sobre nós, que uma hora interessada em que nós nos libertemos dos fardos, daquilo que nos limita, aquilo que nos prende, é o próprio Deus. Ele é o maior interessado. Ele nos ama com um amor indescritível, um amor que nós não entendemos, a nossa mente natural humana não pode entender. Outra dica, vá com calma. Temos de ir com calma. Por quê? Não encontraremos soluções rápidas, né? Tudo isso é um processo que nós entramos, através do qual nós vamos caminhar, um passo de cada vez. E nós precisamos dar tempo para Deus fazer todas as mudanças nas nossas vidas, tá? E na verdade, o que nós temos de dificuldade é um sintoma daquilo que está preso dentro de nós. Quantas vezes a pessoa tem a estima baixa, né? Ela não se ama, ela não se gosta, e ela não sabe nem de onde vem isso, ela não pode nem se olhar no espelho. Isso é uma característica de autorrejeição. A pessoa se rejeita. Mas ela aprendeu essa lição em algum lugar, em algum período da vida dela. Então é preciso pedir que Deus revele, que Deus mostre, sabe? Que é isso?
a gente se olhar no espelho e não conseguir olhar nos próprios olhos, não conseguir sorrir, né, para nós mesmos e dizer para nós que nós nos amamos. Isso é duro, isso é dolorido, mas tem história debaixo disso aí. Isso é apenas um sintoma. As pessoas que não admitem, não aceitam a felicidade e a paz, viveram uma vida toda com brigas dentro do lar, foram criados sob brigas, discussões, conflitos. Ela se acostumou. O que ela conhece é briga, discussão, é guerra. Então, quando ela está convivendo com alguém que traz paz, ou, por exemplo, ela se casa com alguém mais tranquilo, ela não está, aquilo é como se fosse disfuncional para ela. Aquilo é desconfortável, porque ela se acostumou, ela aprendeu a guerrear. Então, ela está programada para a guerra, mas por quê? O histórico de vida dela. Então, são os sintomas. E é necessário que sejam cuidados. Pessoas que são, né, que têm problemas com álcool, propensão, alguma dependência química, há fatores genéticos também, mas muitas pessoas já receberam aquela substância no próprio ventre materno. Há bebês que já nascem dependentes. É algo muito sério, muito profundo. Mas nós sabemos que isso é real, que isso acontece. Às vezes não tenhamos uma situação dessa próxima a nós, mas a televisão nos relata. Nós vemos isso na mídia. Então, se pudéssemos ler as histórias secretas dos nossos inimigos, das pessoas que estão à nossa volta, nós encontraríamos na vida delas tristezas e sofrimentos suficientes para desarmar toda a nossa incompreensão, de repente a nossa falta de misericórdia, de solidariedade. Essas pessoas nos incomodam, mas elas têm um histórico triste, sabe? Quantas vezes a gente encontra na rua uma pessoa embriagada, caída, deitada no sol quente, e nós olhamos, sabe, como, de repente, o que eu posso fazer? Isso aí não é para mim, isso é para as autoridades, sabe? Mas se nós olharmos, pelo menos com um olhar de misericórdia, sem julgamento, sabe, nós não entendemos aquela história, o histórico daquela pessoa, porque ela chegou até aquele ponto. Sabe, nenhum ser humano nasceu para esse quadro, para essa vivência. E ela está sofrendo profundamente. Aceitar as mudanças é outra atitude muito interessante nesse passo. Ver a necessidade de mudança e permitir que a mudança ocorra são duas coisas diferentes. E o espaço entre reconhecimento e disposição pode ser preenchido com medo. Às vezes nós temos medo do novo, daquilo que nós desconhecemos. De repente sabemos sofrer, mas ser feliz não sabemos. Parece uma loucura, né? Mas para muita gente isso é real. Saber sofrer e não saber ser feliz. Além disso, o medo pode disparar nossa antiga dependência de autocontrole. Olha só, aquela dependência de estar no controle. É uma falsa ideia que nós temos, nós estamos no controle por medo. Sabe, estar no controle é sinônimo de repente, uma maneira que a gente tem de trabalhar com o nosso medo. Estando no controle, eu sou a dona do pedaço, eu posso determinar, eu posso mandar, mas isso é irreal, isso é ilusório. Ninguém está no controle de nada. O único que pode controlar tudo é Deus. Nós não temos controle nem sobre as nossas vidas, quanto mais do outro. Mas é uma necessidade inconsciente de controlar. E a palavra nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, estejam prontos para agir. Continuemos vigilantes e colocando toda a nossa esperança na bênção que será dada a nós quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que suas vidas sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. As nossas tendências, as nossas propensões. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, é necessário que deixemos que Ele trabalhe em nós e tudo se faz novo. Mas realmente é necessário esse trabalho interior, esse colocar para fora tudo aquilo que está ainda traumatizado, tudo aquilo que está dolorido, tudo aquilo que está sangrando, que está purgando ainda. Substitua seus defeitos de caráter por algo positivo. Não adianta a gente deixar no vazio, no vácuo. Quer ver? Você fala assim, eu não quero pensar nisso. E aí você tenta retirar a força daquele pensamento. Não adianta. Nós temos que substituir, fazer uma substituição, uma troca.
Porque não é possível você retirar e ficar no vácuo, no vazio. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Está lá em Mateus 12, 43, 45. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. É preciso que ocupemos a nossa mente, que alimentemos o nosso ser com a palavra de Deus. E com aquilo que é básico, que é entender que nós somos filhos amados de Deus, que a graça, o próprio nome já diz, está sobre as nossas vidas. E que Deus quer cuidar de nós. Ele nos ama, Ele nos aceita. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram, aqueles que querem uma vida nova. Tudo se faz novo. Ah, mas eu vivo algumas consequências dos meus erros. Sim, mas até as consequências, aquilo que sobrou daquelas nossas atitudes, Deus cuidará, Ele não nos deixará sozinhos, estará do nosso lado, nos amparando. E como ele diz aqui, né, é uma passagem muito forte, espiritualmente falando, né? Ela fala até, né, de libertação, de possessão, dessas coisas que estão ligadas à guerra espiritual. Uma coisa que a gente vai entrar num outro momento, na profundidade disso aí, tá? Mas fica aqui como que deve ser substituído, que não deve ficar no vácuo. Porque volta, o negativo volta, o mal volta e se torna mais poderoso. E você se sente mais fraco, mais incapaz. Sabe quando você quer se livrar de algum defeito de caráter, alguma coisa, você vive caindo na mesma área? Sabe, é preciso um despertamento. E realmente a estratégia correta para que você se livre, para que você trabalhe com a palavra, você declare a palavra, assim de que ela embriague a sua mente, para que aquilo se torne parte nossa. Renda seu crescimento, né? Quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito de Deus age nele. E não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. Né? Então, estamos inteiramente prontos a nos submetermos voluntariamente a toda e qualquer mudança que Deus queira promover em nossas vidas? Realmente queremos essas mudanças? Queremos nos entregar, ou aquela coisa, né? Morna. A Bíblia fala, se você for morno, eu vou te vomitar. Você seja frio ou quente. Tá? Então tem algumas perguntinhas aqui que a gente pode trabalhar. Você pode trabalhar depois no seu caderno, no seu diário. Por exemplo, você já abriu mão do controle da sua vida? Conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Essa frase está ligada até ao terceiro passo. Entrega da vontade da vida. A vontade é toda a minha estrutura mental. Eu vou entregar para Deus, deixar que junto com o Espírito Santo eu seja prescrutado, seja analisado, avaliado, para ver se há em mim fortalezas de mente. O que são fortalezas de mente? O próprio nome fala. O que é uma fortaleza? É um lugar que você fica preso. E muitas vezes por valores, por coisas que não são verdadeiras, que não são reais, mas que te escravizam, sabe? Às vezes algum, a gente costuma dizer sofisma, né? Alguma mentira, alguma coisa que não tem nada a ver. Vou citar uma coisa boba aqui. Deixar o chinelo virado, né? De cabeça para baixo, a mãe morre. Criança que tem essas coisas, né? Passar debaixo da escada. Estou dizendo de coisas bobas, até ligadas a mitos, né? Mas isso são sofismas. São também considerados como fortalezas, coisas que ficam na nossa mente que não têm valor, que não são reais, não são verdadeiras. E às vezes eu até me surpreendo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito inteligente, uma pessoa, né, já uma certa idade, e ela falou para mim, não, eu tenho mania dessas coisas, eu tenho que fazer essas coisas, senão eu não me sinto em paz. Eu falei, meu Deus, que prisão é essa? Então nós temos que estar observando, avaliando essas coisas. Liste as áreas da sua vida que você já foi capaz de entregar e se render a Jesus Cristo. E também aquelas que você está segurando, tentando controlar com a própria força. Tá? Há uma diferença entre perceber a necessidade de mudança e estar inteiramente pronto a aceitar a mudança positiva. Uma coisa é eu perceber,
fica a nível de mente, eu percebo a nível de intelecto. Mas daí eu estar realmente pronto e vem do desejo. Prontificar-se é desejar. Quando eu decido, sabe, alguma coisa, tomo aquela decisão, eu vou até o fim. Eu vou buscar caminhos, meios para me libertar. E Deus vai dar estratégias. Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai mostrando, e nós vamos caminhando. É importante que nós permitamos que Deus substitua nossos defeitos de caráter por mudanças positivas. Quais são algumas mudanças positivas que poderemos fazer? Na família, no trabalho, na vizinhança, com os amigos. E às vezes, nós precisamos também, aquele negócio, né, entre as listas de dificuldades, ver também as vitórias, onde que nós já caminhamos. Porque é muito importante no dia a dia a gente perceber que nós já caminhamos, que nós evoluímos, que nós não somos os mesmos. Porque existem os platôs. Os platôs são aquelas paradas no aprendizado, em que nós não retrocedemos, mas que nós damos uma paradinha, até na própria aprendizagem, né, segundo Piaget, a assimilação, a acomodação, para depois nós avançarmos. Isso faz parte da nossa natureza humana. Então, nós prontificamos inteiramente. E Deus vai estar conosco. Lá em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, tem algo muito lindo que ele nos diz. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, nos limpará de toda maldade. Nós precisamos realmente abrir os nossos corações. Sabe, falarmos com alguém. Rasgar, tirar, sabe? Aqueles segredos, aquelas coisas que nós guardamos há tanto tempo. Nós precisamos estar dispostos a rasgar o coração, a abrir, para que haja libertação. Eu me submeto voluntariamente a todas as mudanças que Deus queira fazer em minha vida e peço humildemente que remova todas as minhas falhas. Eu até anotei alguma coisa aqui, ó. Só levanta quem faz exercício da humildade. Olha para o céu. Né? Há um céu. Ninguém entra no deserto e sai do mesmo jeito que entrou. Sempre vai sair diferente. Fazer planos para a nossa vida. Nós fazemos planos, mas é o Senhor que orienta os nossos passos. Sempre nessa submissão, nós precisamos estar entregues a Ele. Mudar a nossa forma de pensar. Aí a gente vai lá em Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste mundo. Isso aqui é uma outra tradução, né? Um pouquinho diferenciada. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As mudanças que acontecerão serão resultado de um trabalho, né? E não é um trabalho sozinho, de solidão. Nós precisamos de alguém para estar conosco, pelo menos mesmo uma pessoa. Entregar os defeitos de caráter a Jesus Cristo. Confiar em sua própria força de vontade, seu próprio desejo, bloqueia esse crescimento. Os nossos esforços passados para mudar as nossas feridas, dependências e maus hábitos por si mesmo foram mal sucedidas. Nós não conseguiremos sucesso nesse trabalho, a menos que nós abramos mão dos nossos defeitos de caráter, entreguemos tudo a Deus e permitamos que Ele nos transforme. Como diz Tiago 4,10. Vou repetir, né? Humilhe-se diante do Senhor e Ele exaltará. E 2 Tessalonicenses 3,3. Mas o Senhor é fiel, Ele fará com que vocês sejam fortes e os guardará do diabo. E viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Às vezes não dá nem para viver o dia todo. Nós precisamos dividir a vida em pedacinhos mastigáveis. Talvez amanhã, talvez à tarde, um pedaço à noite, para que consigamos avançar. Isso acontece no nosso crescimento um dia de cada vez. As feridas, as dependências e os maus hábitos de toda uma vida precisam ser tratados em etapas de 24 horas ou até menos, como eu já falei. Se quisermos resolver todos os problemas de uma só vez, nós sentiremos dificuldade, frustração. Precisamos entender a nossa natureza humana, ela é real. E levamos toda uma vida para adquirir uma série de hábitos ruins, nocivos às nossas vidas. Então levaremos um tempo razoável também para nos recuperarmos, para isso tudo ser reestruturado na nossa mente.
Mateus 6,34 fala para nós. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. E mais uma vez entender que tudo é um processo. Filipenses 1,6 nos fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem prazer de terminar, tal como Ele fez o mundo em 7 dias. 6 dias no 7º Ele descansou. Ele também tem prazer de estar conosco do começo ao fim do nosso trabalho de crescimento. Decida mudar. Se a gente colocar autoconfiança ou autocontrole em nós mesmos e não na dependência de Jesus Cristo, não é fé na nossa fé, sabe? Mas fé em Deus. Nós precisamos nos submetermos realmente a toda a mudança que Deus fizer em nossa vida e pedir que Ele remova esses defeitos de caráter. Deus pretende transformar as fraquezas em forças e Ele é perito nisso aí. É só pedir com humildade. Humildade é o quê? É a capacidade que eu tenho de me mostrar como eu sou e tendo também a perspectiva de que eu posso chegar, eu posso ir além, mas eu preciso da ajuda de Deus. Tiago 4,6-9 nos diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, resistir ao diabo, submeter-se, primeiramente é submissão, e depois resistir. Ninguém vai resistir sem estar, submetendo, estando com a força de Deus primeiro. No nosso braço nós não conseguiremos. Eu desejo que realmente nós cresçamos cada vez mais, porque todos nós estamos no degrau dessa escada e queremos chegar além. Nós nos prontificamos inteiramente a estar nesse processo de crescimento, nessa autoavaliação e aquela questão da escolha, O que eu quero realmente para a minha vida? Realmente eu já entendi que muito mais vale meu crescimento espiritual, meu crescimento emocional, meu equilíbrio, ter paz, do que as coisas tão somente materiais. Eu tenho espírito a ser cuidado, que vai para uma outra vida, para a continuação e que é eterna. Eu já tenho essa consciência, porque se eu não tiver, eu não vou entender por que eu tenho que fazer todas essas mudanças. A Bíblia fala: se o homem se ater somente a essa vida aqui, desgraçado ele será. As alegrias dessa vida, as realizações dessa vida, não. Há algo mais para nós. Há todo um relacionamento ao lado de Deus a ser construído para que quando passemos para o outro lado, nós continuemos nesse relacionamento. Graça sobre graça nas nossas vidas. Lembrando que nós somos filhos amados de Deus. Deus não negou o próprio Filho para que todo o plano da nossa salvação fosse concretizado. Ele não nos negará o bem maior. Podemos crer que Ele tem algo de bom. Nós podemos esperar algo de bom da parte de Deus. Ter uma expectativa feliz, saudável, de que Ele tem o melhor para as nossas vidas, de que Ele quer o melhor dia após dia. Se nós não esperamos que nada de melhor aconteça, não temos esperança? Onde que está a âncora? Onde que nós estamos ancorados? Precisamos segurar, agarrar a esperança também. Essa esperança, eu espero por coisas melhores. Eu confio nas promessas de Deus. Eu creio naquilo que a palavra diz. Deus honra a palavra. Honra o nome dele e honra a palavra. Muito obrigada por você ter estado comigo até agora, por você acessar o canal, por você curtir, por você compartilhar, por você se inscrever. Muito obrigada. Eu desejo que essa mensagem ela chegue além e que ela possa ser canal de bênção sobre outras vidas. Vamos orar? Deus amado, querido, que as tuas bênçãos e a presença abundante do teu Santo Espírito que vem junto com as bênçãos, ó Deus, e seja sobre essa pessoa que nos acompanha, que nos ouve nessa jornada de despertar, Senhor. Não só aqui, mas em todos os outros estudos, outros vídeos, que não sejam meus, mas que sejam de outros líderes, que também estão derramando, sendo canal da tua bênção sobre a face da terra, Deus. Abençoai toda a vida, Deus. Protegei, livrai, leva a cura, Deus, sobre as casas, sobre os lares, Deus. Leva a paz, leva a inteireza da tua presença, Deus, a certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua paternidade santa sobre nós, ó Pai, e da tua graça que nos abraça, Deus,
que nos faz, ó Deus, convictos, ó Deus, do teu amor e não da condenação que Satanás joga nos nossos ouvidos, às vezes nos culpando, Senhor, nos acusando, ó Deus. O Senhor veio para nos libertar, para nos dar vida em abundância. Ensina-nos, ó Deus, a tomar posse dessa vida. Em nome de Jesus. Amém.